Olá, eu sou Janenes Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai explorar um pouquinho o material Atlântida, Um Reino de Águas, né? É um material bem legal. Na verdade, eu até escolhi esse material, é um risco que eu estou correndo, porque é um material que na loja, gente, ele não chama a atenção que deveria, né? Mas ele tem uma pegada que eu acho que vale a pena estar no vídeo, porque ele está sendo negligenciado por muitas pessoas, né? Está sendo ignorado aí em vão, porque é um material que ele dá um super resultado em sala de aula por vários aspectos, até mesmo por causa do tema. Então, o que que eu fiz? Eu montei um vídeo, né, naturalmente, sobre ele, arriscando aqui nem ter audiência, mas a gente tenta, né, mostrar o que é melhor para vocês. E você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo, num caso atividades, tá? Para o pessoal que pode utilizar. Eu sugiro que esse material seja usado a partir do quarto ano, tá? Se vocês olharem as habilidades da BNCC que estão embaixo ali da capa dele, vocês vão ver que é um material de quarto ano, mas nada impede, a gente sabe que as crianças têm defasagem, né? Nós temos professores de quinto, sexto e até sétimo ano que utilizam esse material, para vocês verem como ele é relevante às poucas pessoas que utilizam, porque ele não vende muito, né, infelizmente. Como eu falei para vocês, é um material que me chama a atenção, que eu gosto dele, mas que talvez o tema esteja um pouco longe de vocês, por isso que eu estou trazendo aqui. Mas ele abarca aí uma série de anos acadêmicos, então ele é bem relevante aí para a educação. O que que a gente vai ver no vídeo? O que que é Atlântida? Porque algumas pessoas talvez não tenham ouvido falar, talvez por isso a busca dele seja menor. Por que trabalhar com o tema Atlântida? A lógica desse tema numa sequenciada e por que que a gente deve fazer dessa forma. Então, eu tentei colocar assim os itens para você ser um profissional bem competente enquanto você utiliza o material, tá? O que que é Atlântida, gente? Atlântida é uma ilha, cidade ou continente, porque ninguém sabe até hoje, perdido da antiguidade. Foi mencionada pela primeira vez por Platão, que faleceu em 348 a.C., e teria desaparecido no oceano vítima de uma tragédia, tipo um cataclisma, um tsunami, ninguém sabe o que aconteceu. O que a gente também não sabe é se esse local existiu. Então a gente não sabe se o Platão mencionou porque realmente falavam na época dele que tinha esse lugar, que a gente não sabe se é uma ilha, um continente, uma cidade, e ele foi para dentro da água, ou se é uma lenda criada. Então a gente não sabe, né, se isso existiu. Agora, por que que a gente trabalha esse tema a partir ali do quarto ano? Né? Por que trabalhar com esse tema? Porque ele vai fazer parte do universo cultural infantil e juvenil. A gente vai encontrar esse tema em jogos, né, tanto de tabuleiro quanto jogos digitais, até de celular ou computador. A gente vai encontrar o tema em filmes, que são desenhos longa-metragem que as crianças podem chegar a assistir. Então, ele dá suporte para isso. A gente vai ter algumas séries que estão aí no streaming e outras na Discovery, Cartoon, né, os canais aí de de vez em quando aparece uma série baseada em Atlantis, né? A gente tem até às vezes o Aquaman, né, aparece lá, ou se não algum outro ser aí, um Netuno, um Poseidon vai visitar, então eles têm, ou se não um caçador de tesouro vai até lá, é sempre assim. E a gente tem desenhos animados, que nem esse aí eu coloquei o exemplo do Bob Esponja, né? Que é o Descobrindo a Atlântida. Esses desenhos animados, pode ser Backyardigans. Eu vou citar uns que até nem tem, só para vocês ilustrarem. A Peppa Pig dificilmente vai ter, não sei se ela tem. Mas são desenhos assim que as crianças assistem, que de repente o roteirista faz um episódio que se passa em Atlântida, né? Então, é uma coisa que faz parte do universo deles desde pequenininhos, mas que a escola negligencia e é um aporte cultural importante, né? Porque se não fosse importante, não estaria presente em tantas plataformas infantis e juvenis. Então, o povo da mídia
né, da produção aí de conteúdo utiliza, mas a escola não. Olha que falta de coerência, né? Além disso, gente, é um assunto mundial, sem fronteiras e atemporal. Então, aqui a gente tem um jornalzinho aqui à esquerda, muito antigo, como vocês veem, ele é até amarelado, né? A Tribuna Dominical de Minneapolis. E daí fala lá, né? Searching for long lost continent underneath the ocean. Então, a busca, né, do continente há muito perdido no fundo do oceano. Então, vai falar um pouquinho sobre Atlantis, né? Vocês vão ver que está escrito aqui do lado dessa peça, né? Como cientistas planejam provar Atlantis, né? Quebrando, daí eles vão explicar com um submarino, né? E esse outro aqui é um jornal um pouco mais recente, um novo capítulo na busca antiga, né? Será que a Bahamas tem a chave para Atlantis? Então não se sabe nem onde é Atlantis. Então, os pesquisadores, exploradores, arqueólogos, eles fazem buscas frequentes, né? Volta e meia aparece em notícia na TV, sobre a busca em Atlantis para ver se existiu ou não, né? Então, é fake news ou não é? Olha, você já pode entrar nessa parte aí também. E daí, nesse caso aqui, é um fake news mais amplo, porque além de instigar a curiosidade, vai permitir ainda uma abertura para vários conteúdos acadêmicos. A gente pode explorar gêneros textuais, né? Então eu posso falar, será que é uma lenda? O que é uma lenda, né? Eu posso falar de notícia. Quais são as notícias que a gente já tem sobre Atlantis? Posso trazer textos informativos, né? Então, o que a gente tem aí registrado em livros acadêmicos sobre o assunto? Quais são as informações que a gente tem, o que é Atlântida, né? Então, tudo isso é informativo. Ele me permite ainda trabalhar com fenômenos da natureza, porque acredita-se que essa ilha, continente ou cidade aconteceu uma tragédia marítima, e com essa tragédia ela foi sugada ali pelo oceano, provavelmente um tsunami, e daí a gente trabalha com esses fenômenos da natureza. E ainda consigo trabalhar com mito ou realidade. Será que foi uma lenda ou será que existiu? E nesse caso aqui, para as crianças maiores, eu posso chegar numa dissertação, que é um texto um pouco mais elaborado, ou para as menores eu posso fazer tipo uma discussão. Eu posso dividir a sala colocando quem acha que é um mito e quem acha que é uma realidade para poder debater os pontos de vista, que é uma atividade oral bem legal aí que dá na sala, né? Na verdade, se você pensar Atlântida, dá para fazer uma sala temática de Atlântida. Daí você coloca, hoje em dia é fácil, né? Você vai na loja de festa, tem aqueles tridentes, né? De plástico. Você coloca um tridente marítimo com uma rede de pesca na entrada. Daí você faz uma sala toda com. Você pode colocar na luz, sabe? Papel celofane azul para dar um ambiente assim mais marítimo no lugar, ficar meio azulada a luz. Você pode fazer estações, né, diferentes. Então, essa aqui é a estação dos tesouros de Atlântida, essa daqui são os cientistas explicando sobre. Então, olha quanta coisa bacana dá para surgir aí do tema, né? Agora, a lógica disso numa sequenciada, o que que eu fiz? Eu trago uma pré-leitura para que a criança tenha repertório. Então, quais personagens costumam aparecer em histórias que acontecem no mar? Esses personagens, quais são as características dele? Porque eu quero criar um imaginário aí, como que seria um reino aquático, né? Porque a gente também não sabe, assim, na parte de fantasia, que é dos jogos, dos desenhos, eles trazem até sereias circulando por ali. Então, é uma coisa aí para poder imaginar. E se esse reino existisse funcionando, né, como que seria um reino no fundo do mar? Então, aqui eu trabalho com o imaginário, com a lenda da coisa, com o que pode ter acontecido, né, porque alguns desenhos aí, eles vão mais a fundo nessa fantasia e fazem o reino aquático mesmo funcionar. Então, aqui eu estou criando um repertório para a criança estar pronta para a leitura e depois da leitura começar com as atividades. A intenção das atividades é uma estruturação do texto
Então, eu não coloquei o texto aqui, tá, gente? Porque a gente tem os picaretas que copiam. Mas tem um texto informativo antes dessa página. Esse texto informativo, ele vai trazer uma estrutura textual, né, naturalmente. Vocês veem que tem ali, eu circule o título, numere os parágrafos, para a gente poder trabalhar com essa estrutura. Eu quero que as crianças localizem informações na página seguinte a essa. Nessa página eu trago o uso do dicionário, e eu ainda tenho questões de interpretação nesta e em outras páginas, porque eu tenho outros textos lá. É um material de língua portuguesa. Ele tem um foco na língua portuguesa, mas ele abrange um pouco da parte de geografia e ciências quando ele fala das catástrofes, né? Porque ainda, além desse material, né, numa sequenciada, eu começo com uma pré-leitura, passo para uma interpretação, trazendo ali um repertório até de palavras, e vou trabalhar o que é lenda. Então, eu tenho um texto explicando o que é lenda e explorando esse texto. Eu vou ter uma notícia real para a criança ler e entender um pouquinho o que os científicos, a imprensa acha de Atlântida. Então, aí eu já tenho o mito e a realidade sendo balanceados. Eu vou fazer a criança produzir um texto, mas ele tem uma orientação. Então, eu trabalho primeiro as partes que precisa ter nesse texto, para depois chegar no texto, é uma leitura, uma produção orientada. E eu termino com um texto informativo sobre tsunamis, para poder entender uma das tragédias aquáticas aí. Então, vejam que tudo isso tem uma lógica na sequência. Se eu chegasse e desse um texto de interpretação pobre para a criança, ela não iria aprender. Eu não ia conseguir alcançar a memória de trabalho dela e a memória de longo prazo ao mesmo tempo, né? Que elas têm que ter uma conexão. Então, é super necessário que seja produzido por um profissional de elaboração e que esse material ele tenha uma sequência lógica, né? Cada atividade encadeia a próxima. Isso é importante aí para a aprendizagem, não apenas do tema, que vocês viram que é importante culturalmente, como também dos tipos de gêneros, da interpretação. Ele abrange ali, ao mesmo tempo, uma revisão do que as crianças já sabem e um aprofundamento do que elas precisam saber, dentro de uma situação real, né? E por que eu faço assim, gente? Porque sendo um profissional da área de elaboração, que é diferente de um professor que faz atividades para vender, né? Não, eu tenho uma empresa, eu sou microempresa desde 2012. Minha microempresa fornece produtos e serviços, produtos em forma de atividades pedagógicas e serviço em forma de capacitação, e a gente desenvolve no Grupo Expolidora de Educação a engenharia pedagógica. Eu preciso envolver a criança no tema, eu preciso usar diferentes tipos de memória dela, então eu pego a memória pré-estabelecida, que é o que ela sabe antes, eu trabalho com o texto, que é o que ela sabe agora, memória de trabalho, e eu faço uma sequenciada com o tema, mobilizando várias habilidades, para que isso vá para a memória de longo prazo. Então, é um trabalho de sustentação de memória, não apenas do tema, mas como de habilidades acadêmicas. Eu crio um repertório novo, então eu estou trazendo cultura para a vida da criança, para ela não se tornar mais um que não sabe nada por aí, né? Eu mobilizo as habilidades acadêmicas, que eu até já falei sobre isso na parte de memória. Eu crio um repertório, né, que eu já falei ali, e com isso eu consigo resultados reais, diferente de eu pegar uma cruzadinha de Atlântida e dar, de eu pegar um texto solto e dar. Então, informação solta não forma conhecimento. Eu preciso que isso esteja encadeado, como eu falei para vocês. Se você gostou do conteúdo dessa explicação, curta o vídeo. Se você gostou do material e gostaria de adquirir, porque como eu falei, eu sou uma empresa, né? É Janaína Polidório ME, né? Então eu vendo produtos e serviços, por isso que é importante eu estar aqui explicando para que você compreenda a eficácia, né, desses produtos também. Vou deixar o link embaixo do resumo do vídeo para que você possa ir direto para o material para você ver lá os detalhes, o preço, né? As amostras, que também é importante, para que você possa determinar aí se vai ser legal para sua turma ou se não vai ser, né? Mesmo porque eu até dei a dica de estar numa feira cultural, o que é muito importante, que é um material de baixo custo,
que traz um trabalho incrível, que pode até se tornar uma mostra cultural, né? Bom trabalho para vocês. Como eu falei, eu já falei a faixa etária, o material. Espero que tenha ficado bem claro. E até nosso próximo vídeo.